Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, aqui com Frank Miguel, hipnoterapeuta. E é bom estarmos aqui junto para esse Evangelho, que é o nosso 90º, né, encontro. É um prazer estarmos nesse encontro do Evangelho, para trazermos aqui, nessa luz do Evangelho, trazemos a paz, trazemos a esperança, trazemos tudo que a gente precisa e necessita estar buscando e preencher a nossa alma. Das riquezas que o Pai possa estar nos presenteando a vida. E para a gente podermos estarmos nesse exato momento, que a gente possa estar almejando em sintonia uns pelos outros, pelo bem, pela paz, pela vida, uma vida mais tranquila, e que então a gente possa então buscar do Recado do Meu Coração, do médico José Carlos de Luca, mensagem de Bezerra de Menezes, que vai trazer uma reflexão para nós nessa noite, para nos cativar mais ainda as lições de paz, de vida. Tem uma lição aqui já no final do livro, né? 89, mensagem final. Vou ler a mensagem final do livro, para a gente poder fazer nossas orações, nossas preces pelo planeta, pelos que sofrem, pelos que estão agora passando por muitas dificuldades em suas vidas, que estão até sem norte, sem um caminho assim de como conseguir restabelecer a vida, né? Então a gente precisa ajudar, pelo menos em forma de sentimentos, em forma de orações, da melhor forma que a gente pode ajudar a essas famílias que em algumas partes do mundo estão passando certas dificuldades, que a gente nem almeja entender tais processos, né? Então vamos lá, mensagem final. Meus filhos, o amigo que me serve de intérprete nessas linhas pede-me uma mensagem final. Meu coração está feliz com o humilde trabalho realizado e tenho a certeza que cada recado grafado chega até vocês, carregado de energias amorosas. Não apenas com a minha humilde bênção, mas também com as vibrações carinhosas de muitos outros ceareiros da vida maior que contribuíram para o êxito da tarefa que ora damos por encerrada. Diversos amigos celestes deste plano cooperaram conosco durante a árdua fase de transição das mensagens que meu coração desejava enviar aos irmãos domiciliados na Terra. E a todos somos muito gratos pela cooperação que nos prestaram, sobretudo ao médium que, vencendo grandes resistências, apresenta ao público pela primeira vez um livro de parceria mediúnica. Mas o nosso propósito último é o de servir ao Mestre das nossas vidas. E a Ele agora dirigimos as nossas preces. Senhor, a noite lá fora se mostra densa e escura. A dor campeia em toda parte. As doenças se alastram. As misérias ainda consomem muitas vidas. As guerras ceifam almas inocentes. Eu falo das guerras. As guerras ceifam almas inocentes. Até quando vamos ignorar os seus mandamentos de amor e fraternidade? Até quando iremos sofrer por não lhes observar as diretrizes divinas traçadas em seu Evangelho?
Ah, Jesus, embora reconheçamos que não temos sido tão fiéis aos seus ensinamentos, temos a necessidade de pedir a sua companhia, como fizeram os viajantes da estrada de Emaús. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Nós, os viajantes da estrada da vida, suplicamos o seu amparo, não nos deixes perdidos no isolamento do nosso egoísmo. Não permita que a descrença nos impeça de continuar marchando adiante. Abençoa-nos, Senhor. Entregamos esse singelo livro aos nossos irmãos queridos da experiência física e por eles estarem sempre orando ao seu coração para que os abençoe e o guarde na luz do divino amor. Bezerra de Menezes. Desta obra. Que ele e uma equipe espiritual trabalhasses, né? Para que essa obra chegasse até nós, os domiciliantes da terra. Então vamos para a nossa oração. Já que aqui falastes da guerra, né não? Então há muitas pessoas sofrendo de muitos tipos de dores que a gente não tem nem como perceber esse sofrimento de dores que chegam nesse exato momento a muitas famílias, a muitas mulheres, as muitas crianças, né? Famílias assim desoladas, sem um teto, sem o que comer, né? Doentes, sem um agasalho. Vamos orar por todos. Como nessa mensagem, Senhor, que já é uma oração de reflexão, que essas bênçãos possam consolar aos que sofrem, aos que estão na miséria, aos que pedem pão, aos que estão em aflitos. Senhor da vida, que conhece todos, conhece cada um, tem o remédio para cada tipo de dor, tem os recursos para todos os tipos de aflição. O que falta em nós é buscarmos mais com profundidade a espiritualidade, a confiança. Assim como tu destes para nós, nos seus ensinamentos, há mais de 20 séculos, trazendo as respostas a todas as almas que nem podia perceber e você estava ali por perto, trazendo a mensagem, trazendo a orientação, sem mesmo estar esperando. E tu chegastes de uma forma que visualizava a necessidade do ensinamento, mostrando-nos que o Evangelho vai chegando a todas as almas, a todos os cantos do mundo, a todas as vidas. E ao chegar, traz para cada uma um refúgio novo. Mostra-nos como tutor de almas que vem mostrar a consolação. E assim, Senhor, no Teu Evangelho desta noite, que essas bênçãos possam cobrir cada vez mais todos em bênçãos em nossas famílias, em nossas vidas, de todos os viajantes de domicílio a este planeta Terra, em todos os cantos do mundo, de ponta a ponta. Que chegue todas essas bênçãos e que possam todas as criaturas buscar mais essas bênçãos celestes em suas vidas, que é a água da vida, que nunca nos faltará, que é o alimento da alma, que nunca nos faltará. E assim seja. Bom, na lição de hoje, do Evangelho,
Evangelho, né, de Allan Kardec, né, segundo o Espiritismo. Já tinha aberto a lição alguns minutos antes, por sorte aqui, mas já abri, já deixei aqui mesmo. Características da perfeição do capítulo 17. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos de 44, 46 a 48. Aqui já mostra uma lição da gente pensar e não em guerra, né? Praticamente está pensando da gente fazer o quê? Com os inimigos, né? De uma forma diferente. Então, saber trabalhar de uma forma diferente, né? Com a questão da paz, com a questão da não violência. Na verdade, para nós todos, é como se nós ainda, né? Falando já como hipnoterapeuta também, como terapeuta, é como que a gente tivesse ainda dentro de nós várias questões assim como mesquinhagens que a gente ainda não resolveu. Uma vez um colega falou no centro, né, que a pessoa estava com tanta vontade de ouvir um espírito falar, ficou ali martelando, que queria ouvir um espírito falar. No dia que foi colocado para ele ouvir o espírito chegou e falou, um bocado de coisas que deu tipo assim, aquela mexida na pessoa, né? Que ela nem esperava ouvir tantas coisas assim. E ficou até meio sem jeito de ter ouvido aquelas questões. Quando a gente faz a terapia, né? Também assim, veja bem. Nós colocamos aquilo que sentimos, né? Escrevemos no papel. Eu sinto isso, eu passo por isso, eu estou sofrendo isso, eu tenho medo daquilo, tá? A gente coloca tudo isso no papel. Quando a gente faz a terapia, é mostrado outra visão. A visão real do fato. E tudo aquilo que escrevemos, e quando a gente vai ver aquilo que visualizamos e falamos, é diferente do que escrevemos. Tal que a gente começa a perceber que na realidade a gente não sabe o que realmente está nos acontecendo, o que realmente estamos nos passando. Nós não sabemos. Sabemos só quando a gente faz uma terapia de autobusca. Aí a gente descobre qual é realmente a questão que está nos deixando não perceber nós mesmos. Assim como citei deste exemplo do rapaz que queria ouvir muito o espírita falar com ele, conversar com ele, e acabou ouvindo algo que deixou ele um pouco percebendo o que ele não queria perceber, que estava um pouco só vivendo superficialmente. Então, assim, isso é nós todos. Nós todos pensamos em algo, mas quando vamos olhar aquela visão que a gente vê, vai olhar ela direitinho, ela é outra forma de ver. Então, às vezes a gente vai ver, sabe o quê? É nós mesmos que às vezes está contribuindo para algo ou atrapalhando algo pelas nossas mesquinhagens, pelas nossas frescuras, pelas nossas formas de causar intrigas. E assim a gente vê até quando a gente vai vendo assim em algumas, naquele filme, né, do Alice, né, do País através do Espelho, por exemplo, né, as duas irmãs, uma vai comer o salgado e a outra mente que não comeu, e a outra que leva a bronca, e aí a gente vê uma intriga de uma outra, assim, tem essas intrigas, né, que a gente vai criando uns com os outros. Nada mais, nada menos, isso acumula dentro da gente. É como a gente enterrando a gente, igual fala Deepak Chopra,
que a gente vai enterrando com tantos pensamentos não bons, a gente enterra aquilo que é a pedra preciosa que está escondida lá dentro de nós. Aí quando vai tirar desenterrar tudo isso, né? Mover-se tudo isso, aí a gente vai perceber que tudo aquilo foi contribuição nossa. Nós contribuímos para nós mesmos ficarmos, às vezes, muitas vezes mais doente, psiquicamente, doente emocionalmente, doente de dezenas de formas de doenças que nós causou para nós mesmos pela nossa falta de maturidade com a vida, com o semelhante, com as questões. E aqui vem um terapeuta dos terapeutas falar, né? Amai vossos inimigos. E esses inimigos, gente, que eu estou falando, são os inimigos nossos internos, a qual a gente não olha para eles, que a gente criou as mesquinhagens, onde a gente criou uma confusão. Quando eu faço aqui a terapia, que a pessoa conversa, quando ela vai se olhar, quando ela vai se ver, ela vê que ela contribuiu para aquelas situações chegar naquela questão toda, por questões pequenas. Vamos pensar no adolescente, por exemplo. O adolescente vai ficando meio assim, rebelde e tal, às vezes com o pai, com o dia, com as coisas, com aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que não acontece, e vai acumulando aquele processo. E às vezes a gente vive um adolescente como se fosse um adolescente eternamente. Uma vez eu vi um filme aqui, né, dos príncipes lá, dos budistas e tal, e um garotinho estava assumindo o comando de ser príncipe, né, de todo o país. Naquele filme Tibete, né? 7 anos no Tibete. No Tibete, né? 7 anos no Tibete, o garoto, o príncipe, assumiu todo o povo lá, né? A cidade, né? Assumiu tudo e ficou o príncipe, né? Só que ele é muito novo. Ele tinha experiências já de viver. E aí, ele ia buscando aprender algumas coisas, até dos outros povos, de outros países, com aquele que era estrangeiro, que estava no seu país, ficava tentando aprender um pouco tal, sabia das suas responsabilidades, mas o que acontece? O que eu quero só pegar esse gancho? Muitas vezes a gente leva aquilo ainda das nossas inexperiências, carregando, revoltado com todas as questões, até do mundo, e acumula aquilo vai enterrando, é como se fosse lixo mental, vai enterrando tudo aquilo que é bom em nós. Quando a gente vai olhar para as questões, aí a gente vê que onde eu apontava o dedo para aquele que eu julgava e para aquele que eu pensava das coisas negativas, nada mais, nada menos, era apenas confusões que eu mesmo criava nas situações. É uma reflexão, né? Quanto tempo? São reflexões que a gente traz. E a gente vai pegar uma experiência desse terapeuta, dos terapeutas, uma experiência maior. A gente vai ver em Jesus um grande homem que tudo sabe, tudo via. Felipe foi chamar Natanael para conhecer Jesus. Se eu tiver trocado o nome. E quando vai lá chamar, quando chega Natanael, Jesus responde assim: eis um homem bom. Um homem bom. Natanael olha e fala: como você sabe que eu sou um homem bom e eu não lhe conheço? Jesus responde: eu lhe vi conversando com Felipe, que ia te trazer, né, aqui, né, apresentar para mim. Como que Jesus viu, gente, isto? Jesus não tinha barreiras. O que é parede para nós, para ele não é parede. Para ele é livre. A visão vai longe. Porque Jesus tem o quê? A clara evidência. A clara audiência. Então, existe dois tipos de clara evidência. Existe a evidência clara evidência apenas material, de visão material, que é essa que você vê tudo e não tem barreiras até longe. Você vê até no outro país.
Como teve uma vez nos Estados Unidos, uma jovem tinha se perdido, desapareceu, e a família ficou ali querendo saber da filha que tinha desaparecido. E aí ficou sabendo na Holanda que tinha um clarividente lá que via, porque tinha notícias dele no jornal. E ele escreveu uma carta lá, ou mandou uma mensagem, de alguma forma conseguiu comunicar com esse clarividente da Holanda, que a filha tinha desaparecido. E ele visualizou ela e falou, e mandou um recado: olha, eu vi ela está para chegar na sua casa, ela está vindo de carona, ela está pegando carona. Passado uma semana, ela chegou em casa. E na realidade, estava vindo de carona. Ele tinha o quê? A visão material. Essa visão material, nem todo clarividente acredita no espírito, porque eles não vê o lado espiritual. Agora, o clarividente que vê os espíritos, esse já não é da visão material, esse é mediúnico. O que vê os espíritos vê o mediúnico, porque nem todos que não vê os espíritos nem acreditam nos espíritos. Não é todo clarividente que acredita nos espíritos. Não é todos. Porque apenas vê a visão material. O que é essa visão material? Essa visão é anímica, a visão de si. Ela se expande. Essa visão não é espiritual. É a visão apenas da expansão do seu animismo, que expande-se. E você visualiza. Não é mediúnico. Mediúnico é quando você vê os espíritos. Aí é mediúnico. Clarividência, então. Clariaudiência. Você ouve à distância. Existe barreira. Se ouve longe, mas você não ouve os espíritos. Quando você ouve os espíritos, aí é mediúnico. Clariaudiência, mediúnica. Um professor chegou na escola e falou para os seus alunos: vocês estavam falando de mim. Como, professor? Vocês falaram isso, isso, isso. Quem lhe contou? Ninguém lhe contou. Ele ouviu à distância. Mas ele não ouve os espíritos. Ele ouve aqui. Então, existe essa questão. E Jesus falasse assim, ele tinha tudo isso, Jesus. Tanto mediúnico como não mediúnico. Então, eu vi Felipe conversar com você. Outra sabedoria de Jesus. Quando ele está no meio de uma multidão. Zaqueu faz o quê? Quer ver Jesus. Quer conhecer Jesus. Mas ele era baixinho. Zaqueu é hoje, o Bezerra de Menezes. Ele é o Bezerra de Menezes de hoje, que cuida do planeta Terra. Ele, há mais de 20 séculos, ele era o Zaqueu. Baixinho, pequeno, queria conhecer Jesus. Como não tinha como chegar perto de Jesus, era baixinho e subiu numa árvore. Jesus passa no caminho que ele está, daquela árvore. Quando Jesus chega debaixo da árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Hoje eu tenho que hoje hospedarei em tua casa. Bom, aquilo assustou Zaqueu. Porque ele olhou para cima, chamou pelo nome e disse: hoje eu hospedarei em tua casa. Zaqueu, todo mundo falou: mas como vai Jesus hospedar na casa deste homem? Homem de má vida, homem cobrador de impostos. O cobrador de impostos da época é aqueles cobradores muito rígidos, de César, tal. Então, cobrava mesmo, as pessoas tinham que pagar. Tem uma passagem até que Jesus teve que pagar um imposto e falou para Pedro: vai lá, pesque o peixe. O primeiro peixe você pescar, a Pedro, você abre a boca do peixe, tira a moeda e paga o seu imposto e o meu imposto. Então, olha só essa clara evidência, hein? Vai lá e pega o peixe. Vai ter uma moeda dentro da boca daquele peixe. Do primeiro peixe você pegar. Tá vendo como é que é a questão? Então, olha só. Nada. Jesus sabe de tudo. E aí o que acontece? Aí ele vai hospedar na casa de um homem de má vida. Então, assim, mexia com as pessoas. Não é verdade? Porque era assim que eram os cobradores de impostos. Eles desviavam recursos, tiravam muito das pessoas. Mas ele foi na casa de Zaqueu. Quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já sabendo que o homem é esse, rapaz, que sabe de tudo, ele já responde logo, já sentindo aquela pressão. Ele já responde: Senhor, eu dou meus bens aos pobres. E mais, tudo que eu tirar de alguém,
eu pago 4 vezes mais. Né? Deixa eu tirar de alguém, dos pobres, né? Eu pago 4 vezes mais. Jesus, o que é que ele responde? Ele já sabe que estava diante de um homem que sabe das coisas, sabe de tudo. Então Jesus responde para ele: hoje entrou a salvação neste lar. Não falou que já estava a salvação no lar. Não falou que a salvação já tinha entrado antes, não. Entrou naquele exato momento, assim que ele falou essas palavras, porque ele percebeu que já estava diante de quem? De um mestre que tudo sabe. E ao perceber essa questão, então ele falou com toda a sua alma sobre a questão de ser o quê? O homem de bem. E para ser um homem de bem, logo aqui nesse capítulo vai vir um homem de bem. Então ele sentiu o quê? O que ele sentiu? Eu estou diante de um homem de bem que eu não posso esconder. Então eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar assim, ó. Tudo que eu tiro dos pobres, eu dou 4 vezes mais. E também os meus bens eu reparto. Então, eu já sabia que estava assim diante dessa questão. Então, mas por que ela falou essa questão? Não é que nós todos vamos fazer isso, não é dessa forma. Mas ele falou dessa questão porque, de alguma forma, ele conhecia seus débitos. Ele conhecia que tinha que fazer algo para contribuir com algo que talvez equivocou em algum instante lá de suas vidas, das suas experiências. Porque ele era conhecido como homem de má vida. Tá entendendo? Então aí ele foi percebendo que tinha que falar essa frase. Quando ele falou essa frase, mas falou de uma forma, de uma postura de determinação, Jesus falou: hoje a salvação entrou neste lar. Porque ele falou consciência dos fatos e das questões que passa a seguir diante daquilo que é compromisso dele, a qual também já se equivocou em algum ponto. Mas tem mais. Quanto tempo? Mas tem mais desse ponto. Há outra passagem que Jesus está andando assim e ele vai chegar no poço de Jacó. Quando ele chega no poço de Jacó, ele vai sentar para descansar. E aí, quando ele senta para descansar, nesses instantes, os amigos, né, dele, né, os apóstolos ali, falam: Senhor, a gente vai mais adiante para poder fazer algumas, né, comprar algo lá, para viagem, né, para a estrada, algo assim. Já estavam sentindo talvez fome ou algo dessa forma. Ok, tudo bem, eu vou ficar por aqui. Eles vão. Mas Jesus não ficou por ali por ficar apenas por acaso. Ele sabia que ele tinha que ficar naquele ponto, porque tinha algo para ele ali atuar e trabalhar. E aí quem vem? Vem uma samaritana no poço de Jacó pegar água, e ela pega água. Quando ela pega água, Jesus responde para ela: eu tenho uma água para te dar, que nunca mais terá sede, pois esta água que você bebe irá saciar sua sede, mas logo, logo voltará a ter sede. E a água que eu tenho nunca mais terá sede. E ela fala: mas tu, judeu, fala comigo que sou samaritana? Algo dessa forma. Posso ter colocado na forma, né? Algo desse estilo. Aí ele responde: mas como pode, né, tu, judeus, falar comigo samaritana? Aqueles povos não tinham essa ligação muito com as questões, nem muito religiosas, eram separados uns dos outros. E aí o que acontece? Aí Jesus responde, né? Tu já teves 5 maridos, e até este marido que você tem hoje ainda não é o seu marido. Aí ela vê o quê? O que ela vê? A mesma coisa que Zaqueu viu, que Natanael viu, falou: eu estou diante de um mestre, eu estou diante de um profeta, assim fala ela. Ela percebesse que está diante de um profeta, que sabe tudo. É a sua clarividência, que vê lá aonde ela estava, como é a sua vida, como foi a sua trajetória. E quando ela percebe que está diante de um profeta, o que ela responde?
Então, que água é esta, né? Que tem para dar. E ele fala que é a água, né? Da espiritualidade, dessa arte, dessa parte que a gente precisa alimentar a nossa alma. Não é só alimentar o corpo físico, não é só alimentar com a comida esse corpo, porque daqui a pouco eu vou saciar a fome, mas daqui a pouco eu vou voltar a ter fome. É dar outro alimento do Espírito. Esse nunca nos faltará, porque irão vir necessidades, irão vir crises, irão vir dificuldades, mas essa conexão, independente da situação, essa a gente não pode perder, essa conexão. Esta questão com Deus, essa questão com a alma nossa, essa não pode ser perdida. E ela fala, mas senhor, então como a gente poderá ir aos templos? Porque nós não podemos visitar os templos judaicos, né? Da região da época, porque ele é separado em grupos, né? Em tribos. Os samaritanos não podiam pisar na Judéia ou lá ir nos templos dos judeus. E Jesus falou, eis que chegará um tempo que o homem não precisará de tempo, pois irás falar com Deus em espírito, porque Deus é espírito e devemos falar com ele em espírito. Então isso nos mostra uma outra questão diante das crises, diante das dificuldades, onde estivermos. Não é o local, não é a busca, não é ali o tempo que vai fazer você ir e se conectar com Deus. Não, Ele é o Pai. E onde estiver, seja o sofrimento que você estiver passando, onde estiver, só busque Ele nas suas orações. Busque Ele na sua intimidade em espírito, que Ele vai chegar. Porque onde há um ser vivo, onde há vida, lá está Deus. Independente de onde estiver a criatura pode estar lá no mundo dos inferiores, Deus está presente, porque Deus está na entranha de nossas almas. Isso não temos como esconder, por mais que a gente vá buscar o mundo da ignorância, por mais que a gente vá afastar de Deus, não tem como tirar Ele de nós, porque Deus é que nos fez, que nos criou. Ele que nos fez. E se Ele fez de si para nós. Então temos nós dele, dentro de nós, em todas as nossas células. Onde há vida, há Deus. Onde estivermos, estará Deus. Então, diante de todas as questões que a gente possa buscar, dos flagelos, das coisas que nos leve para tais caminhos não bons, por mais que até a gente, ou por mesmos que às vezes não é por culpa nossa, é das circunstâncias também, que criou uma situação para que nós também ficássemos naquelas situações, é que a gente possa então buscar mais ainda forças em Deus e confiar nele, pois Ele está dentro de nós. Essa é a lição que ficou de reflexão para nosso evangelho desta noite. Só queremos agradecer essa oportunidade e que possamos, né, estar sempre revestindo disso dentro de nós. Vamos para a nossa oração final. Que Senhor da vida, que possa endereçar seu olhar para cada uma das nossas criaturas que somos, Senhor. Porque Tu é onipresente, onisciente, está sempre dentro da gente, imutável. É o ser que criastes esse universo, esta vida em nós, e está dentro de nós todas as potências, em potência menor, de suas potências em potência maior. Que possamos, Senhor, sempre lembrarmos desses exemplos que Jesus nos destes, para que possamos sim buscar mais ainda em espírito, em alma. E para isso, Senhor, precisamos alimentar ela, beber a água da vida, do conhecimento espiritual, da vida espiritual, para podermos assim se sentirmos mais fortalecidos diante das dificuldades que possa amanhã ou depois nos visitar. E assim, Senhor, com Teu nome, possa abençoar todos, envolver todos,
e só agradecer pelas suas bênçãos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um ótimo final de semana para todos e até a próxima oportunidade. Fique com Deus.